Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Você que está chegando e se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje é dia da gente fazer uma avaliação mais serena do que aconteceu nesse processo político eleitoral aqui no nosso país. Eu quero chamar a atenção de vocês para pontos que ninguém está abordando e que eu acho fundamentais no debate para a gente poder entender o que está acontecendo e o que pode acontecer no nosso país. Se você chegou agora, não esqueça de dar o joinha, e vocês que já estão aqui também. Vocês compartilhem os nossos vídeos se gostarem e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu passei várias horas analisando a opinião de várias pessoas importantes no meio da imprensa, dos meios de comunicação, os grupos políticos, tanto à esquerda quanto à direita, e a gente vai depreendendo, a gente vai depurando algumas coisas. Mas eu quero começar o nosso papo de hoje basicamente com uma piada pronta, né? Uma situação trágica e que para nós ela vira uma tragicomédia, né? É o fato da Agência Europeia de Saúde ter apontado um estudo muito sério, um estudo muito pesado, né? Onde aponta que a cloroquina está associada a casos de distúrbios psiquiátricos. Essa matéria está veiculada em vários organismos de imprensa, mundo afora, né? Mas aqui para o nosso país ela tem uma importância maior, porque algumas das pessoas que fizeram uso muito exagerado de cloroquina, elas tiveram impulsos suicidas, além de desequilíbrios psiquiátricos muito graves, e foram associadas pelo menos 6 mortes por suicídio ao uso muito grande da cloroquina. Isso pode explicar, por exemplo, alguns comportamentos, né? Pode ser forçação de barra, mas quando a gente olha assim, o comportamento do presidente da República, a entrevista dele de ontem, que ele deu quando ia votar, ele mostrava que estava assim, bastante destemperado, falando coisas, né? O presidente falar coisa que não bate com coisa já é meio tradicional. O problema é quando ele tem uma virulência no trato dessas questões. E ele devia estar muito irritado também, porque ele já estava antevendo o que ia acontecer no resultado eleitoral e qual seria o tamanho que o bolsonarismo sairia dessas eleições. Talvez ele devesse, né, estar muito preocupado ali em retornar pelo caminho que ele veio e se transformar de novo no nanico político que ele foi a vida toda. E a gente vai explicar um pouquinho aqui. Eu não estou querendo agredir, estou fazendo análise aqui dentro dos fatos concretos que a gente vai ver. Tá bom, gente? Então, dentre as declarações que beiram aí o campo da psiquiatria, ele disse que ele tem fontes. Ele não revelou a fonte, disse que não a revelaria porque a imprensa não desdobraria essa informação. Como é que a imprensa não faria isso? O presidente tem uma informação exclusiva, bombástica, de que as fontes alertaram que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. E mais do que isso, né? Aí ele partiu de novo para agredir a China, e dizendo que a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China. O pessoal do agrobusiness aqui no Brasil deve estar querendo internar o Bolsonaro o mais rápido possível, retirá-lo do poder também o mais rápido possível. Porque se a China fizer um movimento pequeno, por pequeno que seja, e diminuir, por exemplo, as importações para eles, né, do agronegócio brasileiro, isso vai causar um prejuízo para o nosso país incomensurável. E mais, né? O chinês ele não raciocina a curto prazo. Eles sabem que no máximo daqui a 23 meses, dentro da legalidade, o Bolsonaro vai sair do poder porque teremos novas eleições. Existe a grande possibilidade dele, inclusive, nem ir para o segundo turno, né? Isso diante de algumas condicionantes que a gente possa vir a ter aqui no nosso país. E eles sabem também que Bolsonaro pode, inclusive, não terminar esse mandato. Então, eles não vão fazer nenhum tipo de agressão ou de retaliação porque eles pensam em longo prazo. Mas o pessoal do agronegócio aqui no Brasil está desesperado, muita gente preocupada, investidores por todos os cantos. Isso demonstra a capacidade que o presidente tem de se pautar em cima de fantasias, de teorias conspiratórias. E o que essa eleição fez com o Bolsonaro e com o bolsonarismo? Está colocando essa turma toda como sujeitos políticos descartáveis.
Porque ninguém se elegeu no Brasil com um discurso típico bolsonarista. Quem aderiu a esse discurso negacionista, o discurso do confronto, de transformar adversário político em inimigo, se deu mal. Foi assim com Russomano lá em São Paulo, com várias candidaturas no Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro, com o bispo da Igreja do Reino Universal, o Marcelo Crivella. Aqui no Rio de Janeiro teve uma situação bem emblemática, porque o Rio de Janeiro se transformou num laboratório da Igreja Universal do Reino de Deus, onde o Edir Macedo colocou seu sobrinho, Marcelo Crivella, como candidato. Ele se elegeu aqui no Rio de Janeiro para a prefeitura. E ontem aqui no Rio de Janeiro teve panelaço, teve gente indo para a janela, gritando fora Crivella, fora Bolsonaro. A percepção que a gente teve é como se o carioca tivesse conseguido colocar para fora de uma sala um bode mal cheiroso, né? Em forma humana. As pessoas conseguiram se livrar de um bode, de uma pessoa que quis fazer da política aqui no Rio de Janeiro uma base do crescimento de uma igreja específica do mundo neopentecostal. Se deu muito mal, teve muitos adversários no meio dessa história, e o Eduardo Paes ganhou muito mais pela rejeição a esse tipo de pensamento político do que pelas suas qualidades propriamente ditas. Aliás, ele vai ter que enfrentar vários processos aí pela frente ainda, quando assumir a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para como o discurso civilizatório ele ficou preponderante nessas eleições. Você viu a declaração do Covas lá em São Paulo e foi muito interessante. Devia ter um bolsonarista ali no meio que levantou alguma questão relacionada a Boulos e ele fez uma fala muito interessante e positiva quando ele disse que o Boulos foi o seu adversário político, não era inimigo dele, não era inimigo de ninguém. Então isso coloca o debate político no âmbito da civilização, de você discordar de pautas, de comportamentos políticos, de prioridades políticos, de comportamentos éticos, comportamentos morais do governante na condução da coisa pública. Isso foi muito positivo. O Boulos ter ligado para o Covas, reconhecendo também a sua vitória, foi uma coisa muito bacana, uma coisa importante. É assim que as coisas funcionam. Agora, a gente está vivendo num mundo, né, segundo as fontes do presidente da República, uma situação onde o presidente derrotado lá não reconhece a vitória do outro. E aí os conspiracionistas do mundo inteiro e aqui no Brasil, principalmente, ainda estão nas redes, gente. Eles acreditam que o Trump vai virar esse jogo, que teve fraude lá. É o mesmo agente que tem as fontes aí do presidente da República. Então, o centro aqui no nosso país acabou tendo o centro conservador, vamos dizer assim, conservador e economicamente voltado ao liberalismo, aos negócios, esse saiu vitorioso. Portanto, essas eleições municipais nesse âmbito não vão fazer nenhum tipo de alteração para o nosso país. As eleições para prefeitos vão colocar pessoas mais civilizadas, que sabem conversar. A gente tem pessoas, inclusive da esquerda, como Edmilson, lá em Belém do Pará, que fez um discurso muito bacana também, que a sociedade não deve estar fraturada, que ele vai ser o prefeito de todos os belenenses, enfim. É assim que a política tem que ser orientada, ou ela deve ser reorientada. Esse fortalecimento do Centrão, ou das forças ao redor do Centrão, mostraram que Bolsonaro é um pigmeu político. Todas as pessoas que se elegeram com ele em 2018, naquela onda, estão condenados a não terem futuro político no nosso país. É só lembrar, né, que o Wilson Witzel foi eleito nessa onda. Aqueles deputados fortões que quebraram placa com o nome de Marielle, eles não vão poder ficar quebrando placa a vida toda. Esse troço aí tem prazo de validade. Então, muita gente se elegeu nessa onda e muita gente não vai conseguir futuro político. Porque se fosse assim, o Bolsonaro teria feito, pelo menos, entre os seus deputados federais, vários prefeitos em várias cidades aqui no nosso país. E todos eles, politicamente, tiveram um desempenho pífio. E como nós já advertimos, essa derrocada do bolsonarismo vai redundar muitos processos judiciais lá na frente. Vai ter muita gente presa no meio dessa história se Bolsonaro ainda terminar, quer dizer, não conseguir terminar o seu mandato, que ainda corremos essa possibilidade de ou ter um julgamento no TSE com cassação da sua chapa, que eu acho bem remoto, mas o mais provável é que ele seja mantido no poder, porque
Na verdade, quem governa o Brasil é Paulo Guedes e os deputados do Centrão, que estão preocupados apenas em fazer negócios. Ninguém está preocupado com o Brasil, ninguém está preocupado com o povo brasileiro. A gente vai ter no ano de 2021 um ano muito difícil, porque nem o orçamento da União ainda foi votado. E nós não sabemos se o Brasil vai fazer investimento em alguma área, coisa que nós já temos certeza que não vai fazer investimento nenhum. Então não vai ter geração de empregos dependendo de algum programa do governo federal. O que está se apostando no discurso mentiroso de Paulo Guedes é que os investimentos estrangeiros, investimentos privados, vão fazer surgir empregos no nosso país. Então nós não teremos massa salarial aumentando no nosso país e o consumo também não aumentará no nosso país. Estamos vivendo situações muito tópicas, porque o brasileiro não está viajando há quase um ano para fora do Brasil. Então, no campo do turismo, a gente está tendo uma circulação maior na economia nesse particular. E algumas prestações de serviço e alguns atos de sobrevivência econômica de muitas pessoas. Mas o Brasil continua desindustrializado, sem nenhum tipo de projeto econômico transformador no nosso país, investimento zero em educação, investimento zero em ciência e tecnologia, enfim, nós temos gente pendurada no governo, numa boquinha, principalmente os militares que estão dentro desse governo, gente incompetente como o ministro da Saúde, que ninguém vê mais em lugar nenhum. Essa gente está ganhando seu dinheirinho para ajudar a entregar o nosso país. São todos auxiliares de Paulo Guedes. Então, o que sobrou no meio dessa discussão toda, e aí já entrando pela avaliação dos quadros da esquerda, hoje eu assisti alguns programas, inclusive na TV 247, e eu percebi uma coisa muito interessante. Uma autocrítica de erros que foram cometidos pela esquerda, especificamente pelo PT. Eu vi o Breno Altman, aliás, quase todos ali estavam percebendo, porque também foi uma derrota muito grande da esquerda no plano geral, se a gente for considerar também que quem ganhou mais foram essas forças do centro político, não, do centro econômico, ou centro liberal. A esquerda também perdeu, sobretudo o PT, porque era a força mais prevalente dentro das esquerdas e saiu bastante esvaziado nesse processo, não conseguindo eleger nenhum prefeito. É lógico que cada um tem uma forma diferente de avaliar os resultados eleitorais e as pessoas têm uma tendência natural de sempre encontrar algo positivo no meio dessa tragédia toda que a gente está vivendo. Mas o que eu percebi na avaliação deles ali é que houve uma crítica, inclusive velada, ao ex-presidente Lula. Porque, segundo o Breno Altman, o PT fez um Congresso Nacional em 2019 e apontou na direção de que alianças deveriam ser feitas pelo PT nas cidades onde não tivesse muita perspectiva eleitoral, ou não fosse uma força eleitoral muito importante. E em 2020 eles mudaram essa orientação, passaram a apoiar ou a incentivar candidaturas não viáveis, como foi, por exemplo, a do Gilmar Tato, lá em São Paulo, que passou, enfim, uma situação de esvaziamento absoluto, para dizer o mínimo, né? Então, se levantou ali a hipótese de fazer um grande congresso também extraordinário do PT, para inclusive questionar se a Gleisi Hoffmann tem condição de ser ainda presidente ou presidenta do PT. Eu achei positivo se fazer esse tipo de avaliação, se analisar a realidade como uma realidade que necessita de aproximação das forças de esquerda, que o debate político ele deve voltar à tona, que todos nós temos que nos desprender das nossas convicções pessoais, de alguns dogmas políticos, que a gente tem que pensar no Brasil, pensar na realidade dantesca que será se a gente manter o bolsonarismo vivo, porque esse pessoal vive em oposição a uma crença que os petistas, os petralhas, os comunistas, os esquerdistas, enfim, os comunistas, todos os istas que eles imaginam, né, podem chegar ao poder e se eles chegarem ao poder, haverá um grande prejuízo para o Brasil e para o mundo. Então eles se nutrem desse tipo de antagonismo. Então é necessário que as forças de esquerda coloquem o debate no campo civilizatório novamente, para que essa gente extremista não consiga transformar o Brasil como o Bolsonaro transforma no cotidiano, entre nós e eles. Eles não são os nossos adversários, eles são os nossos inimigos. E nós temos que, como ele diz sempre, né, de colocar os inimigos na ponta da praia, ou seja, à beira da morte. É isso que ele pensa. Bom,
Felizmente, só para finalizar aqui a nossa avaliação, o Bolsonaro ele está sendo descartado e ele está sendo percebido como uma figura descartável. Ele sai dessas eleições sem ter elegido nenhum prefeito, sem ter eleito, né, nenhum prefeito, nenhum quadro importante, sem ter organizado nenhum partido político, sem ter criado nenhuma base eleitoral orgânica, e ele sai agora como um aventureiro para 2022. Baseado no quê? Ele acha que essa turma do Centrão vai ficar de braço cruzado e vai despejar apoio nessa criatura? A tendência, como eu disse a vocês, é ele ser conduzido ao caminho, pelo mesmo caminho que ele veio, para ele voltar do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É só a gente acompanhar a história do nosso país nos próximos meses e no próximo ano. Teremos muitas dificuldades econômicas, não tem como essa fraude chamada bolsonarismo conseguir se ampliar no nosso país, porque mesmo os eleitores conservadores já estão de saco cheio dessas maluquices e agora estamos vendo que isso pode ter um fundo químico, né? A cloroquina pode estar afetando aí algumas mentes e mexendo com alguns corações. Gente, mande seus comentários para cá, a gente tem muitas coisas a discutir, o nosso portal serve para isso, é uma ferramenta para ampliar reflexões. Muito obrigado por vocês estarem aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!